Graça e paz, sou o pastor Davi Nascimento, pastor presidente da Assembleia de Deus de Abraão, a Igreja da Justiça Divina pela fé, sem a lei de Moisés. Sou cooperador de Deus, ministro do Novo Testamento, semeador da palavra do Reino. Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Vamos todos aprender com o escritor da Epístola aos Hebreus a altura, a profundidade, a largura das riquezas da nova aliança. Lembrando que aquele escritor sagrado, um judeu convertido, escrevendo a uma igreja judia convertida, procurava confirmar aquele povo a permanecer em Cristo, visto que alguns de seus membros estavam desertando da fé apostólica, migrando para a lei e para as suas práticas. E no propósito de confirmá-los no Evangelho, ele escreve aquela epístola, enumerando as distinções entre a aliança do Sinai e a aliança do Calvário, sempre nomeando a aliança de Cristo como nova, melhor, superior e eterna frente à anterior aliança. E a primeira das distinções entre tais alianças que temos visto nestes vídeos é no que tange a Escritura que as rege, uma vez que em Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2 diz: havendo Deus outrora, de várias formas, muitas vezes, falado aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. No passado remoto, Deus falou a Israel pelos profetas. Nos últimos dias, o Altíssimo fala à sua igreja por Jesus de Nazaré, o Cristo, e este continua a falar depois que subiu aos céus por meio dos seus santos apóstolos, uma vez que também em Hebreus capítulo 2, verso 3 diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual inicialmente foi anunciada pelo Senhor e depois confirmada por aqueles que dele a ouviram, quer dizer, seus apóstolos. Amém? Neste vídeo em especial prosseguiremos no exame do seguinte tema: apesar de a primeira aliança, inclusive sua escritura, ter sido anulada, porque apóstolos e demais obreiros, em algumas de suas pregações, citaram textos da antiga escritura. Amém? Graças a Deus. Caro espectador, é no livro de Atos dos Apóstolos, livro sagrado da Nova Aliança, que é possível conferirmos a vida, as ações dos apóstolos de Cristo e das suas ovelhas. Entre as ações apostólicas, lá podemos conferir as pregações dos apóstolos e demais obreiros. E é isso que temos feito no decorrer dos últimos vídeos, examinado uma a uma as pregações apostólicas. Com que propósito? Entender porque eles e demais obreiros, em algumas delas, citaram textos da anterior escritura, pertencente à aliança anulada. De antemão, eu posso te alertar que para entender por que eles fizeram isso, antes precisamos notar para quem eles citaram tais textos e para que o fizeram. E desde já eu te alerto e esclareço que eles, os apóstolos e demais obreiros, citaram trechos da antiga escritura, ora para judeus,
ora para gentios que confiavam e esperavam na lei, ora chamados de prosélitos, tementes ou piedosos. Sim, os apóstolos e demais obreiros citaram tais textos da antiga Escritura para estes. Com que propósito? Para lhes revelar o real sentido de tais Escrituras e, sobretudo, trazer-lhes o conhecimento de que em Jesus de Nazaré, tudo que foi prometido na lei, nos salmos e nos profetas se cumpriu integralmente. E isso é de especial importância, uma vez que, cumpridas a lei, os salmos e os profetas, extingue-se sua validade, porque o próprio Salvador disse em Mateus 5, não julgueis, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, não julgueis, não penseis que vim anular a lei e os profetas, porque não cairá um só tio ou jota da lei ou dos profetas, sem que tudo seja cumprido. Entretanto, em Lucas 24, ao ressuscitado entre os mortos, o próprio Cristo ressuscitado declarou enfaticamente, dizendo: era necessário que tudo que de mim estava escrito na lei, nos salmos e nos profetas se cumprisse. Aleluia! E uma vez cumpridas tais escrituras, extinguiu-se. Por isso que em Lucas 16, verso 16 diz: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo é anunciado o evangelho do reino dos céus. Glória a Deus nas maiores alturas. Foi por isso, espectador, caro espectador, que os apóstolos e demais obreiros citaram trechos da anterior escritura, para que seus ouvintes, para que aqueles que nele, nas escrituras pretéritas esperavam, soubessem que todas elas se cumpriram, e ao se cumprirem, extinguiram sua validade. Aleluia! E é assim que temos conferido em cada pregação apostólica. Por isso, quando os apóstolos ou demais obreiros estavam diante de gentios que não tinham ligação alguma com a lei ou os profetas, quando eles estavam diante de gentios que não esperavam ou confiavam na lei e nos profetas, sequer eles citavam textos da anterior escritura. Uma prova cabal e integral de que gentios não precisam ser iniciados na lei, nos profetas ou no Antigo Testamento para depois serem apresentados ao Evangelho. Basta-lhes ouvir de imediato o Evangelho da graça de Deus e a partir de então viver apenas pela graça, na fé em Cristo e no seu Evangelho. Aleluia, glória a Deus! E nesse vídeo veremos mais uma pregação que só comprova toda essa revelação apostólica. Ela está no livro de Glória a Deus, Atos capítulo 15, verso 35 ao 41, que diz: Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passa. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então, Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor.
e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Aleluia, glória a Deus. Eis aí, caro espectador, mais um texto que traz à luz pregação apostólica. Dessa vez, feita por São Paulo e São Barnabé, 2 santos apóstolos de Cristo. A princípio em Antioquia, pregando a palavra do Senhor. Posteriormente, seguindo por várias cidades onde eles haviam pregado, pregando a palavra do Senhor. São Barnabé, acompanhado de João, chamado Marcos. Santo apóstolo Paulo, acompanhado por Silas. Ambos, entretanto, pregando a palavra do Senhor. E o que nos chama a atenção é o que consta do verso 41. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Caro espectador, em que a igreja é confirmada? Porque isso que São Paulo e São Barnabé fizeram, voltar pelas cidades onde pregaram a palavra do Senhor, buscando confirmar o povo na palavra do Senhor, por si só é uma alusão ao Evangelho. Essa palavra que confirma a igreja, essa palavra que é o fundamento, o sustento, a base da igreja, da qual se serviram São Paulo e São Barnabé para voltar pelas cidades onde pregaram, com vistas a confirmar a igreja. Essa palavra certamente é uma alusão ao Evangelho. É uma alusão à palavra de Deus manifesta pela boca dos seus santos profetas, os apóstolos. Por exemplo, nós podemos conferir isso em Mateus capítulo 16, verso 13. Lembram? Que dizem os homens ser o filho do homem? Perguntou o Senhor diante dos seus apóstolos. Um deles tomou a palavra e disse: Senhor, dizem por aí que tu és um profeta que ressuscitou, ou Jeremias, ou outro profeta, e foi citando outros profetas. Até João Batista imaginam que tu sejas João Batista ressuscitado. Então Pedro tomou a palavra e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Diante dessa palavra apostólica, saída da boca de São Pedro, atenção para o que o Senhor traz à luz. Bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Quer dizer, o Senhor elevou a condição de palavra inspirada por Deus, a palavra que sai da boca dos seus apóstolos. Mas não, ele não parou aí, ele ainda prosseguiu dizendo ainda a São Pedro, à vista dos demais apóstolos: e tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Cristo não estava dizendo que sobre Pedro edificaria a sua igreja. Não, ele estava dizendo que sobre aquela palavra de inspiração divina que saiu da boca de São Pedro, a palavra apostólica que goza da condição de inspirada, sobre aquela palavra que apresenta Jesus de Nazaré como Cristo, sobre aquela palavra a igreja do Filho de Deus seria edificada. Quer dizer, a igreja ainda não existia, mas quando da sua fundação, ela seria fundada na palavra apostólica que goza de inspiração divina. Palavra essa que apresenta Jesus de Nazaré como Cristo. Aleluia! Sim, a palavra que São Paulo e São Barnabé se utilizaram, voltando pelas igrejas por onde pregaram o Evangelho, para confirmar os crentes, é a palavra apostólica, é a palavra que sai da boca de Cristo e dos seus apóstolos, é
o evangelho da graça de Deus, porque é nessa palavra que o próprio Cristo disse que sua igreja seria fundada, quer dizer, iniciada. A igreja não precisa ser iniciada nos conhecimentos da lei dos profetas, basta-lhes a palavra apostólica, porque afinal de contas, fundamento não é apenas a sustentação de uma obra, é o início de uma obra. A igreja é iniciada e não apenas sustentada na revelação de Deus pela boca e escritura dos santos apóstolos. Aleluias! Isso também é possível conferir em Efésios capítulo 2, verso 20, em que São Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que eles estavam edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, em que Cristo é a pedra angular. Veja, caro espectador, esse texto em verdade é uma confirmação do que ocorrera em Mateus capítulo 16. Mais uma vez, a palavra dos apóstolos, profetas de Cristo, é elevada à condição de fundamento da igreja. E essa palavra, mais uma vez em Efésios 2, é a palavra que apresenta Jesus como Cristo e isso como uma pedra angular, pedra principal. Aleluia, glória a Deus. Sim, a palavra que São Paulo e São Barnabé se valeram para confirmar a igreja onde a princípio pregaram, onde houve grandes conversões, é a palavra apostólica, iniciada por Cristo e depois confirmada pelos santos apóstolos, como está em Hebreus capítulo 2, verso 3. Mas prossigamos, há também uma referência à palavra do Evangelho como a palavra que confirma a igreja, quando São Paulo em Filipenses capítulo 1, verso 7 diz que ele tinha sido levantado por Deus para a defesa e confirmação do Evangelho. Aleluia! Os santos apóstolos estavam comprometidos, era com a palavra do Evangelho. A palavra apostólica é o Evangelho. É o Evangelho que é a defesa e confirmação da fé da igreja. É o Evangelho que defende a igreja da mentira, do engano e do erro. É no Evangelho que a igreja está fundamentada, confirmada. Por isso que São Paulo, como também os demais apóstolos e demais obreiros, são aqueles que foram levantados por Cristo para a defesa e confirmação, não da lei dos profetas, mas do Evangelho. Sim, São Paulo e São Barnabé usar o Evangelho, usar a palavra apostólica para confirmar a igreja em Cristo. Essa é a palavra do Senhor, de que eles se valeram para confirmar os crentes em Cristo. Aleluia! A igreja, ela é iniciada e sustentada no Evangelho, é nos ensinos de Cristo. Glória a Deus nas maiores alturas. Por fim, em Apocalipse, capítulo 21, verso 14, quando o apóstolo João teve a visão da Jerusalém Celestial. Jerusalém Celestial, que é um símbolo da igreja glorificada. Uma vez que quando o anjo foi mostrá-la ao apóstolo João, ele disse: vem, vou te mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. E quando ele olhou, ele viu Jerusalém Celestial descendo dos céus. Aleluia! E isso é necessário, imprescindível entender que a Jerusalém Celestial trata-se de uma revelação simbólica da glória da igreja na eternidade. Por que, pastor Davi? Porque diz lá em Apocalipse 21, 14, que há muros naquela cidade. E nos fundamentos daquele muro são os nomes dos 12 apóstolos de Cristo. Até na eternidade, o fundamento da noiva do Cordeiro, a Jerusalém Celestial, será a palavra
apostólica. Caro espectador, lá na Jerusalém Celestial, nos seus muros, nos seus fundamentos, não há referência ao nome dos santos profetas do passado. Não, porque o fundamento da Igreja de Cristo, a Jerusalém Celestial, sim, é o ensinamento apostólico, iniciado por Cristo e confirmado pelos seus santos apóstolos, como diz em Hebreus capítulo 2, verso 3. E esse fundamento não está restrito a este mundo, até na eternidade acompanhará a Igreja de Cristo. E muro é o que, caro espectador? Defesa. Alicerce é o que? Confirmação. A igreja aqui e lá na eternidade sempre defenderá e confirmará o Evangelho. Aqui na eternidade, a defesa da igreja e seu alicerce sempre será o Evangelho. Glória a Deus nas maiores alturas. Aleluia. Sim, a palavra do Senhor, que São Paulo e São Barnabé se valeram para confirmar os crentes quando da sua volta de Antioquia pelas cidades onde a princípio pregaram, era o Evangelho, era a palavra apostólica, porque agora na nova aliança, aleluia, os apóstolos de Cristo, seus ensinamentos constituem o fundamento da igreja. Aleluia! E a igreja é o corpo vivo de judeus e não judeus, que ouvindo a pregação da fé, se convertam a Cristo e ao Evangelho, e cessem as obras da lei, e cessem as obras de quaisquer outra religião, e vivam apenas da justiça pela fé em Cristo, no seu Evangelho. Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Agora, na nova aliança, todos precisamos estar edificados e confirmados, aleluia, e defendidos apenas no Evangelho, apenas na palavra apostólica, que goza de palavra inspirada pelo Todo-Poderoso, seja qual for o seu Deus, seu livro sagrado, seu mediador, seu profeta, seja qual for o seu templo, suas práticas religiosas, não importa. Com todo respeito e consideração, eu te convido, venha para a graça de Deus, venha crer em Cristo e no seu santo Evangelho, venha edificar a sua vida, basear a sua vida apenas nos ensinos de Cristo e seus apóstolos, que gozam de inspiração divina, porque aleluia, esse é o fundamento para esta vida e até para a eternidade, em nome de Jesus. Amém?